Hoje eu vim aqui para vocês fazer uma confissão. A primeira vez que eu comecei a ler O Som e a Fúria do William Faulkner, eu fiquei muito perdido, quase não entendendo nada. Então eu tive que fazer uma grande pesquisa para me ajudar a ler. E hoje eu vou ser solidário e vou compartilhar essa minha leitura com vocês. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber antes de começar a falar de O Som e a Fúria de William Faulkner é que o livro conta a história da família Compson nos dias que antecedem a Páscoa de 1928 e voltando lá atrás em Harvard em 1910. O livro, que é um marco da literatura mundial, que foi publicado em 1929, ele revolucionou muito a literatura porque ele institucionalizou a ideia de pontos de vista, que já existia, mas que foi aprofundado demais com o Faulkner. E basicamente é isso que você precisa saber para assistir essa nota literária. Agora a gente aqui no Nota Terapia faz a nota literária sobre O Som e a Fúria de William Faulkner. Vamos lá! O primeiro ponto para vocês conseguirem compreender O Som e a Fúria, eu acho, é prestar atenção no título do livro, O Som e a Fúria. Esse título vem do Shakespeare, na peça Macbeth, em que em um determinado momento um dos personagens diz que é uma história repleta de som e fúria contada por um idiota. E essa referência o Faulkner pega lá do Shakespeare e traz aqui para o livro. E talvez ele esteja dizendo sobre o primeiro capítulo do livro, porque o primeiro capítulo do livro é contado pelo Bendy, um rapaz de 30 e poucos anos, que tem uma deficiência mental e que por isso ele vê o mundo como se fosse uma criança. Ele confunde os tempos, ele não para de chorar e ele não consegue entender exatamente quem é quem. Então, todo o nosso primeiro capítulo do livro, a gente lê todo entrecortado através da memória e do pensamento possível desse menino Bendy. Então a gente fica totalmente confuso tentando entender o que se passa ali exatamente, porque nada de muito claro consegue ser passado ali, a não ser uma coisa que o Faulkner queria fazer, através desse ponto de vista, passar pra gente uma forte sensação de confusão, para que a gente fique extremamente perdido, para que nos capítulos a seguir ele use essa confusão para capturar a gente para uma série de outros elementos que ele quer chamar a atenção. Bom, e como desdobramento do primeiro ponto, eu acho que a gente tem que pensar que o Faulkner faz é criar o que se chama, em literatura, de horizonte de expectativa. Isso é muito simples. Quando você começa a ler um livro, você passa a acreditar que aquele começo é a tua base de referência para entender todo o resto. Por exemplo, se a pessoa diz que a história acontece no Canadá, você imagina uma série de coisas que envolvem o Canadá. Você nunca imagina uma praia no Rio de Janeiro do Cristo Redentor, por exemplo. Porque o horizonte de expectativa faz com que uma palavra acione um imaginário dentro da sua cabeça e esse imaginário ele passa a ser explorado pelo autor o tempo inteiro. Então, o que o Faulkner faz? Ao colocar um primeiro capítulo narrado por um rapaz deficiente mental que confunde todos os tempos, ele cria um horizonte de expectativa que deixa a gente completamente sem chão. Então, a ideia dele é dispersar você de uma centralidade do livro. Então, o livro, como se tivesse uma força centrífuga que foge do centro, ele se espalha para todos os lados. E aí a gente fica, o que exatamente o que eu tô lendo, aonde que eu tenho que me ancorar nessa leitura, e aí ele consegue fazer com que você faça uma coisa que é muito difícil, que é ficar atento a cada pequena partícula que ele traz, a cada pequeno detalhe fica muito maior e muito mais relevante a cada momento, entende? Então o Faulkner ele usa esse horizonte de expectativa a partir da narração do Bendy para poder te capturar a partir de uma confusão e não a partir de um pensamento racional e vertical cronológico. O quarto ponto, e esse eu não posso falar muito para não dar spoiler, é que os personagens têm nomes iguais. Você vai ter 4 personagens que têm 2 nomes iguais. Então, em algum momento, quando você lê o primeiro capítulo, narrado pelo Bendy, você fica achando que eles são a mesma pessoa. E você não percebe as diferenças. Só depois, lá pro final do livro, é que você vai percebendo que são pessoas diferentes e até de gerações diferentes. Mas eu não vou dizer mais porque eu não quero estragar a leitura de vocês. É só para ficar atento e ficar meio em suspenso em tudo que tá lendo. Ou seja, não dá para acreditar tanto nesse primeiro capítulo, né? O último ponto é que a gente não pode deixar de levar em conta que o Faulkner ele tá falando de questões muito relevantes, sociais e raciais. Muita gente fica chamando atenção para esse livro a partir da pesquisa da linguagem, da forma revolucionária que o Faulkner escreve e não presta atenção nas questões sociais e raciais que ele envolve. Só que isso é muito importante. Se você ignorar as questões raciais, você não
não entendeu o livro, você não percebeu ele. Uma das coisas mais importantes, que é um índice para entender isso, é o capítulo narrado pela Dilce. Quando ele dá um protagonismo do último capítulo de narração para essa mulher negra, essa empregada, a gente consegue perceber toda essa história a partir de uma outra perspectiva, por um recorte de classe que é muito curioso dele levar logo ao fim, porque a gente tá tão imbuído na história do drama dessa família que a gente recorta a classe e percebe que tudo isso é uma espécie de retrato que ele tá fazendo do sul dos Estados Unidos. E as personagens são profundamente cruéis e racistas. E isso tá ali o tempo inteiro. O foco dele, ele somente guarda isso pro final para deixar a gente com a sensação de que a gente tá lendo um livro repleto e cheio de som e fúria. E, na verdade, é isso mesmo que ele tá fazendo. Um livro cheio e repleto de som e fúria que retrata toda a violência e crueldade que fazem com outros e consigo próprio dentro do sul dos Estados Unidos. Por fim, num determinado momento, a Dilce diz: os brancos morrem também. A tua avó morreu que nem qualquer negro. E isso, eu acho, que fecha toda a discussão social e racial que o Faulkner faz no livro, né? E essa foi mais uma nota literária. Curta, comente, compartilhe e divida esse vídeo com pessoas. E leia O Som e a Fúria, porque é um grande clássico. Eu acho que você vai ficar um pouco perdido, mas uma hora você se acha, porque eu acabei me achando também depois de um longo tempo. Bom, é isso aí. Um abraço, qualquer dia eu volto. Até mais. É só isso.